Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências, lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre o sol e a saúde, a relação, do calor, da energia solar, da luz solar em relação à nossa saúde, à nossa sobrevivência. E quando eu falo nossa, eu não estou falando só minha e sua, Eu estou falando de todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. Então, em outro momento, nós falamos um pouquinho sobre quem é o Sol, E nós já sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E a gente vê, e nós vemos ela diferente de como vemos as outras estrelas, porque ela é a estrela que está mais próxima do nosso planeta. Quanto mais próximo, maior a capacidade de visualização, não é verdade? Quanto mais longe, mais difícil fica. E vimos também que os demais astros, eles não desaparecem do céu quando está dia, Mas é que a luz do Sol é tão intensa que nós não conseguimos percebê-los. Só os vemos quando escurece, Quando o nosso planeta, o nosso lado do planeta está para o escuro, não é verdade? Então vamos ver lá, o que será que nós vamos aprender sobre o Sol hoje? O nosso livro começa propondo, então, uma experiência, E é claro que por se tratar de uma experiência, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como é que vocês devem proceder com a experiência e vocês vão fazer a experiência aí, Na casa de vocês, na sala de aula de vocês, com os colegas de vocês ou com os adultos que acompanham vocês. Então, vamos prestar atenção como é que nós vamos fazer essa experiência? Diz o seguinte... Bom, toda experiência, isso aqui é um texto instrucional, ele vai trazer uma instrução de como fazer a experiência. Então, ele vai ter principalmente, os materiais que eu vou precisar e como que eu vou fazer. Lembrando, gente, que quando eu faço uma experiência, vamos pensar lá nos cientistas, nos pesquisadores, Quando é feita uma experiência, o que acontece? Depois que é feita a experiência, é feito um relato, O que aconteceu, o que não aconteceu, como aconteceu. Isso é importante também para você, porque só fazer a experiência, mas não fazer nenhuma análise sobre o que se fez, não tem importância. O importante está em quê? Em fazer a experiência e ver o que acontece, Por que existe a experiência? Porque nós podemos levantar hipóteses sobre as coisas. E é no momento em que fazemos o experimento, no momento em que fazemos a experiência, é que nós verificamos se a nossa hipótese estava correta ou não. É assim que funciona a ciência, tá bom? Então, olha lá. Que materiais eu vou precisar, então? Eu vou precisar de 2 copos descartáveis para cada aluno. Então, se você vai fazer com seus colegas, cada um de vocês vai precisar de 2 copos plásticos. Terra orgânica, feijões, água, papel ou tecido preto ou escuro. Atente para essa informação, gente. Não pode ser nem papel claro e nem tecido claro, tem que ser escuro, tá? Fita adesiva, tesoura sem ponta e elástico para dinheiro, Aqueles elásticos amarelinhos, agora tem até uns azuisinhos, uns pretinhos, mas aquele elástico que a gente amarra dinheiro, tá bom? Como fazer? Então, vamos ver tendo esses materiais, o que a gente vai fazer? Olha lá. Com a fita adesiva, cole o papel ou o tecido ao redor de um dos copos. Então, vocês vão pegar o copo e vão revestir o copo, Como se vocês fossem encapar o copo com aquele papel escuro ou com o tecido, tá? Então, vocês vão usar a fita adesiva para colar para fazer esse encapar do copo, tá? Em cada copo, coloque um pouco de terra e adicione um pouco de água sobre ela. E veja aqui que vocês não vão encapar os 2 copos, tá? É um copo só que vocês vão encapar, o outro não. Mas nos 2 vocês vão colocar um pouquinho de terra, tá certo? Coloque 3 sementes de feijão em cada copo. Então, lá no copo que você encapou, você vai pôr um pouco de terra e 3 sementes de feijão. No copo que não está encapado, você também vai colocar um pouco de terra e 3 grãozinhos de feijão. Cubra com o papel ou o tecido o copo que foi encapado de preto. Se cobrir com papel, faça pequenos furos nele utilizando um lápis. Então, eu encapei lá o meu
copinho, né? Com papel ou com tecido escuro, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou cobrir com o tecido o copo que foi encapado de preto. Então, o copo que está encapado eu vou cobrir com um tecido, a parte aberta dele, né? Eu vou encapar. Se for tecido, não precisa fazer furo, mas se for papel, vai precisar fazer uns furinhos ali naquele papel, para ver uma ventilação. O tecido não precisa, porque o tecido, mesmo que a gente não perceba, ele tem esses pequenos furinhos que quase são imperceptíveis por onde passa o ar, mas o papel não. Então, se for papel, vai ter que furar, tá? Prenda o papel ou o tecido com o elástico. Então, tá aqui o copo, eu vou pôr o tecido ou o papel e vou pôr o elástico em volta para prender. Coloque o copo que não foi encapado em um lugar que receba a luz solar. Então, aquele copo que não está encapado, que não está fechado, vai para a luz solar. Cuide para que a terra não fique seca nos dois copos. Então, por isso que vocês vão colocar como se fosse uma tampa com um elástico, para vocês poderem estar tirando para poder molhar. Verifique a cada 2 dias o crescimento dos feijões. Encerre a experiência após o 7º ou 8º dia. E ali os resultados. Lembra que eu falei? Todo cientista, todo pesquisador precisa registrar os resultados obtidos na experiência. Independente se são bons ou ruins, tem que fazer a anotação, tá bom? Então, depois que você fizer essa experiência, você vai lá, após o experimento, desenha a seguir o que aconteceu com os feijões de cada copo. Então, aqui também tem o copo com luz do sol e o sem luz do sol. Claro que o sem luz do sol é aquele que você encapou, né? Então, vocês vão desenhar o que aconteceu. O que aconteceu depois do 7º e 8º dia, quando vocês encerraram a experiência? Vocês vão tirar, né, as tampinhas e vocês vão ver o que aconteceu com o feijão que estava lá no copo com a luz solar, que não estava encapado, né? E o que aconteceu com o copo em que não havia entrada de luz, porque ele estava encapado. Vão desenhar o que aconteceu, tá bom? E olha lá, por fim, observe a experiência dos colegas e verifique se as plantas deles se desenvolveram do mesmo modo que as suas. Como eu disse, se vocês vão fazer essa experiência com os colegas da sala, vocês vão também observar o que aconteceu com os feijões desses colegas, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, então. Então, eu desejo para vocês uma boa experiência, né? E, não esquece de fazer as anotações, tá? Olha lá. Nosso relógio biológico. O que é um relógio? Para que serve? Independente de biológico ou não, para que serve um relógio? Para marcar o tempo, né? E o relógio marca as horas, marca o tempo, o dia e a noite, não é assim? Então, o relógio biológico é como se dentro de nós houvesse um reloginho. E esse reloginho, ele funciona de acordo com a natureza, por isso que é biológico, porque nós somos parte da natureza, né? Isso é muito importante a gente entender. O que difere a gente dos demais animais é a nossa capacidade de pensar sobre o que você vai fazer, de planejar. Então, tá na nossa capacidade de pensar, tá certo? Mas nós pertencemos ao grupo animal, não podemos esquecer disso. Então, nós somos parte da natureza. Se nós não tivéssemos essa capacidade de pensar sobre as coisas e de construir coisas, nós agiríamos exatamente como os demais animais que estão na natureza, porque nós pertencemos ao grupo dos animais. Então, nós somos parte da natureza, nós não estamos além da natureza ou sobre a natureza, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o que é esse relógio biológico. Você sabia que todos temos um relógio biológico? Esse relógio controla os horários em que algumas ações acontecem naturalmente no corpo dos seres vivos. Então, são ações que acontecem sem eu pensar sobre elas. Quando não há outros fatores, como o despertador, o relógio biológico controla, por exemplo, o horário de despertar e o horário de dormir. Então, quando eu não tenho relógio lá para marcar o horário que eu tenho que acordar, em algum momento eu vou acordar. Não vou acordar? Independente do relógio ou não, pode ser que eu não acorde no horário que eu precisava, mas em algum horário eu vou acordar. Esse é o meu relógio biológico. É ele quem decide. Ele diz, olha, pronto, já dormi o suficiente, agora está na hora de despertar. Da mesma forma que no momento em que ele julga que o meu corpo está cansado, que é a hora de descansar, ele vai me dando o quê? Sono, né? E aí eu vou então adormecer. A luz do sol ajuda nosso organismo a entender quando é dia e quando é noite, né? Mesmo quando o céu está nublado.
Olha que interessante, né? Essa luz entra pelos nossos olhos e comunica ao nosso corpo que é dia e nos prepara para as atividades diurnas. Lembra que eu falei para vocês? Mesmo nos dias nublados, a luz do sol continua entrando no planeta. E os nossos olhos captam essa luz. E é pelos olhos, pela captação dessa luz feita pelos olhos, que o meu organismo entende se é dia ou se é noite, tá? No escuro, com a ausência da luz, nosso corpo fica sonolento e entendemos que é hora de dormir. Porque se eu estou num ambiente escuro, não tem luz. Se não tem luz, o meu relógio biológico entende que não tem luz, então não é dia. Então, por isso eu sinto sono. Querem um exemplo? Às vezes, quando a professora passa um vídeo para vocês na sala, o que ela faz? Ela fecha as cortinas, apaga a luz, fica um ambiente de penumbra, mais escuro, né? A gente começa a assistir o filme e sente o quê? Sono. Por quê? Porque o nosso relógio biológico entende que se o ambiente está escuro, então já é noite. E na verdade não é, né? É dia ainda. No entanto, além da luz do sol, há outros tipos de luz, né? Como o de celulares, televisores, computadores, entre outros. A luz emitida por esses aparelhos é chamada de luz artificial. Existe a luz natural e a luz artificial. Luz natural é aquela luz que existe independente da ação do homem. E a luz artificial é aquela luz que é criada pelo homem. A luz da lanterna, a luz do celular, a lâmpada elétrica. Isso é luz artificial. O que é a luz natural? A chama da vela, a fogueira, né, o sol. Isso é luz natural. Então, ele está diferenciando aqui o que é luz natural de artificial. Você sabia que o nosso relógio biológico é influenciado também por luzes artificiais? E isso é tão verdadeiro, gente, tão verdadeiro, que, por exemplo, as tartarugas, né? As tartarugas, elas botam os ovos na areia, né? E quando as tartaruguinhas nascem, o que elas fazem? A tendência delas é ir para o mar. Por que luz elas se baseiam? Pela luz da lua, que na verdade não é da lua. A gente vai ver que essa luz que parece que vem da lua não é da lua, é a luz do sol que bate na lua, que reflete na lua e daí parece que a lua está iluminada, tá? De fato, ela está iluminada, mas ela está iluminada pela luz do sol, porque a lua não tem luz própria. E aí as tartaruguinhas se baseiam pela luz da lua para chegar no mar. O que tem acontecido? Como na beirada da praia tem muita luz de poste, luz artificial, às vezes as tartaruguinhas, quando nascem, elas se baseiam pelas luzes dos postes e acabam morrendo atropeladas na rua, né? Então, isso também acontece conosco. A gente dorme muito melhor em ambiente que tem menos iluminação. Né? Por exemplo, se eu moro num apartamento, né, num prédio, onde tem muita luz no entorno, o meu relógio biológico ele fica mais desperto. Ao contrário, por exemplo, se eu fosse dormir no meio da mata, né? No meio da mata não tem luz artificial. Então, o que acontece? O meu organismo, ele entende melhor essa questão do dormir. Então, o meu dormir, ele é um dormir mais tranquilo, menos em estado de alerta. Por isso que quando a gente vai dormir, a gente tem que desligar todos os eletrônicos, né? Nem aquela luzinha que fica lá da TV do standby pode ficar acesa. A gente tem que desligar tudo, porque qualquer emissão de luz interfere no nosso sono, por conta do nosso relógio biológico, tá certo? Então, olha lá, o nosso relógio biológico percebe a luz artificial e torna difícil ao organismo compreender se é dia ou noite. Então, aquilo que eu falei, se eu durmo lá com o meu celular ligado, se eu durmo lá com o meu computador ligado, se eu durmo de abajur ligado, o meu corpo tem mais dificuldade para dormir, porque ele entende que ainda não está escuro o suficiente. Para que o organismo entenda que é noite, o ideal é que o nosso quarto esteja escuro durante o sono. Já durante o dia, é importante ficarmos expostos à luz, de preferência à luz do sol, para ajudar esse nosso relógio biológico. Bacana, né? Que coisa interessante a gente entender como é que essa luz do sol ou a ausência da luz do sol interfere também no nosso comportamento, né? Nosso comportamento diurno, nosso comportamento noturno, tá certo? Gostaram da aula de hoje? Bacana, né? Então eu vou convidar vocês a me encontrarem aqui na nossa próxima aula, numa próxima oportunidade para a gente dar continuidade a esse estudo, ok? Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!